muito bem-vindos a mais um programa francamente diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Este programa também está no YouTube, no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo aí da sua internet. E de segunda a sexta-feira, do meio-dia a uma, na Rádio Difusora Jundiaí. Seguinte, gente, conheço umas pessoas que são incríveis aqui nessa cidade e aí esse programa existe também por conta delas. Ele, eu já conheço há bastante tempo. Ele, inclusive, participou de um documentário que eu gravei lá em 2015, 14, talvez. Comecei a fazer um documentário sobre imigrantes aqui na cidade e, de repente, a história vai mudando tudo, porque daí você entrevista duas pessoas, a história muda toda. E aí o documentário cria uma vida própria que vai por outro caminho. E ele teve uma contribuição de grande valia ali no contar da história, né? Um recorte aqui na cidade de Jundiaí. E ele continua fazendo esses recortes. E aí lançou um livro esse ano. Esse livro aqui, eu te devolvo, Darlan. Eu acabei de roubar esse livro. Mas quem rouba livro tem perdão, né, gente? Ele acabou de lançou em maio desse ano esse livro, chamado A Cidade Silenciada, uma Jundiaí vista de baixo. José Renato Poli e Jean-Marcel Camolese. E aqui tem outras contribuições do Alexandre, da Nani, do Gustavo Diniz, que você também tem livro com o Gustavo Diniz, acho que foi nossa última conversa, né? Acho que o sim. livro. E o José Felício, assim, que também já passou aqui pelo Francamente, a Nani também. Gustavo também. Bem-vindo, José Renato Poli. Que honra tê-lo aqui. Você tá bem? Tô bem, obrigado, Tainá, pelo convite e pela oportunidade de falar desse trabalho que já fazia um pouco parte do nosso projeto, meu e do Jean, há muitos anos, né? E agora esse ano se materializou. Saiu. Esse livro, vamos lá, sua história. Sempre na educação, filósofo. Eu já fiz a minha trajetória na educação, já aposentei, mas ainda estou atuando, né? Você aposentou? Tão Aposentei já. jovem. Eu tinha 36 anos de contribuição. Em 2017 aposentei. Mas Nossa. eu estou lá na Unicamp, né, como professor colaborador no Departamento de Filosofia e História da Educação, atuando na docência, na pesquisa, né, ajudando outros colegas também a se desenvolverem nesse campo, né. Mas o livro é mais do campo da história mesmo, né, que é uma das minhas formações. E a do Jean é a principal, né? Eu fiz um mestrado em História, mas essa ideia foi uma ideia que foi surgindo aos poucos. A gente pensou em juntar pessoas que falassem sobre Jundiaí, mas numa abordagem que fosse alternativa aos discursos oficiais, né? Que a gente tem desde os anos 50, né? E aí surgiu essa proposta com esse tema, né? Cidade Silenciada, porque a gente pensa que há silenciamentos, né, na construção da cidade. E cada um dos participantes do livro foi trabalhando com um setor, né, ou com um grupo social que foi silenciado. Então, mulheres operárias, o Alexandre, os negros, a Nani, né? No meu caso, um pouco mais os trabalhadores de modo geral. O Jean trabalhou mais com os conceitos de história, né, memória, patrimônio. E o Gustavo pensando mais o planejamento da cidade, né, e as identidades que são forjadas, né, Jundiaí, Terra da Uva, né. Sim, sim. E aí a gente pensou no título, né, Cidade Silenciada e uma Jundiaí vista de baixo, ou seja, daqueles sujeitos sociais que não aparecem no discurso oficial, né. E aí saiu, Nos livros de história, né? Nos livros que contam a história de Jundiaí, a construção de Jundiaí, tem muita gente de fora, né? Então, tem, acho que dois tipos de trabalhos sobre a história local. Os trabalhos mais acadêmicos, né? A gente tem algumas pesquisas de mestrado, doutorado, que trabalham aspectos específicos, né, do fazer histórico da cidade. E tem o que nós chamamos de memorialistas, né? Aquelas pessoas que vinham nas décadas anteriores, de 50 até 70, centrados assim na busca de documentos, né? E a gente identificou que existiam dois grupos de memorialistas e eles acabavam disputando um pouco a narrativa, né, sobre a fundação da cidade, a data de fundação, quem fundou, né?
Mas era uma abordagem possível, né? Que eles Uhum. podiam ter naquele contexto até mais ou menos os anos 70. E muito centrados nessa ideia do Rafael de Oliveira, né? A gente vai comemorar agora, né, mais um aniversário da cidade. E essa história volta à tona, né? O Sim. Rafael de Oliveira como fundador, Petronila Antunes, que afinal de contas nem nunca esteve em Jundiaí, né? E os dois Rafael, né? Porque tem o velho e o moço. E eles transitavam, né? Nessa Nesse lugar. preocupação, nesse lugar, e não saíam disso, né? E nós que estamos mais no campo da história como ciência, né? Achamos importantes essas contribuições, mas muito precárias do ponto de vista de pensar a cidade, né, como um fazer coletivo, né, uma cidade de negros, de mulheres, Uma de cidade trabalhadores, plural. uma cidade plural. Eu que não sou de Jundiaí, cheguei aqui em 94. A gente acaba conhecendo a cidade e a história da cidade através dos seus monumentos, dos seus prédios, dos nomes que as ruas levam, né? Esses lugares, quem é Petronilha, quem é não sei o quê, tem um nome de rua, tem monumento na Praça Central. A gente acaba, no nosso dia a dia, de quem não faz parte da história, tá olhando, né, com um olhar ali de turista, até quando a gente viaja, vai para outros lugares que a gente está se deparando pela primeira vez com aquele espaço físico, tem sempre essa questão, né? Quais são os monumentos que a cidade coloca no cartão postal, quais são o que está no hino, quais são as bandeiras que a cidade levanta, sobre o que são as festas da cidade. Nós temos aqui a festa da uva, e quem conta essas histórias, né? E é uma parcela da população, e a gente sabe que o poder econômico conta história, Sim. né? E eu acho que nessa história recente da cidade, aí nos últimos, sei lá quantos anos, 15, 20 anos, talvez a cidade esteja se repensando, inclusive. É verdade, é verdade. Eu acho que teve um momento nas gestões anteriores em que esse lugar de produção estava meio localizado na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, na época em que o Certo. Chico Carbonari estava à frente dessa secretaria. E lá a Mariângela Borges Salvador, que é uma historiadora de Jundiaí, desenvolveu vários projetos importantes, né, falando um pouco das ruas da cidade, dos Uhum. espaços físicos, né, e é verdade que ao longo da história esses lugares, esses espaços, eles passam a ter nomes diferentes nas ruas da cidade. No Sim. início, né, tinha um nome, depois os nomes vão sendo A mudados, né? cidade vai se ressignificando também. Mas a construção da cidade, do ponto de vista de um discurso oficial, está muito centrada no poder político, né, Sim. no poder econômico, junto com o político. Então, não possibilitou essa compreensão, né? Não possibilitou que esses sujeitos que a gente se preocupou em mostrar que existem, né? Que estão Aham. aí, não se preocupou em fazer com que eles aparecessem, né? Sim. Então, essa foi a nossa grande, acho que a grande virada mesmo, né? Porque Aham. acho que é talvez o primeiro livro que trabalhe Que com registre essa mesmo. abordagem, uma abordagem. A gente até essa ideia de uma Jundiaí vista de baixo é por conta de uma abordagem historiográfica, que é a historiografia social inglesa, e de um teórico marxista, né, Edward Thompson, que trabalha com esse sentido dos sujeitos que vêm de baixo, né, e constroem a história social. Então a gente extraiu desse autor, né? O meu texto trabalha um pouco isso, a teoria histórica que está por trás do livro, e depois cada um dos autores foi trabalhando, né? O Felício, por exemplo, ele trabalha muito a localidade que não é central, né? O bairro, Aham. que é o Ivuturucaia, né? Que é a pesquisa de mestrado dele. E o bairro também, né? É esquecido na narrativa sobre a cidade. Esse bairro especificamente, pela pesquisa dele, não é um bairro que se identifica como um bairro italiano, né? Existem ali pessoas de famílias italianas, mas ele está ali, né, no meio entre o Caxambu e a E a Colônia, né? colônia.
e justamente o local onde a presença italiana começou a existir na cidade, né? Por volta de 1870, com a criação do núcleo colonial, né? Que se estendia da colônia e Sim. chegava até o Caxambu, né? Eu lembro que durante a gravação do Imigrantes, a gente se deparou com as histórias, outras histórias também dos italianos, né? O núcleo anarquista que chegou à cidade, assim também como os operários da ferrovia que Sim. faziam greve, as mulheres que faziam greve, bate o olho aqui, eu vi histórias silenciadas, mulheres operárias em Jundiaí no começo do século XX. O Alexandre Que é, trabalha isso. acho que foi até o Ale que deu essa fala no documentário, que são coisas que elas não são postas assim, né? Sobre os italianos existe uma ilusão de que todos foram bem-sucedidos, né? Sim, A grande maioria, como a gente exa trabalhou lá no documentário que você organizou, a maioria, uma boa parte, 40% dos italianos que vieram para o Brasil voltaram, né? Porque as condições de trabalho eram análogas à tão escravidão, né? adversas quanto aquelas Sim. que eles viviam na E Itália, tinha a né? questão da terra prometida, né? Que prometeram terras e Alguns se tal. deram bem, né? Foram Sim, famílias que, por conta do trabalho e tal, prosperaram. algumas famílias que vinham para cá tinham algum recurso, né? Inclusive na minha família tem um ramo que tinha um recurso, né? Dos passarim, que é da minha trisavó, mas o meu tetravô conseguiu um terreno lá no núcleo, né? Mas não são todas as famílias que se deram Sim. bem, né? A maioria, assim, sofreu bastante, né? Havia aquela disputa, né, de espaço social com os negros que estavam sendo, né, jogados à míngua, né, Aham. socialmente, né? E tem o processo do embranquecimento, né, do Brasil Processo nesse eugenista, período. né? Que o Então, Brasil passou. e aí já eram todos os conflitos sociais que se intensificam até hoje, né? Então, Uhum. essa parte da cidade que é o bairro, e no caso, aí ele trabalha em Voturucaia, né? Mas a região leste da cidade, a região oeste, não são regiões bem periféricas, né? Sim. Que também são silenciadas, também são esquecidas nesse fazer da cidade, né? Não se cria uma identidade cultural, né? E a cidade vai recebendo essas pressões, né, culturais dos italianos Uhum. e tal, e as narrativas muito centradas na ideia da fundação da cidade, portanto, numa visão administrativa e não uma visão Do povo. de povo mesmo, né? Porque mesmo os primeiros habitantes da cidade eram sesmeiros, né? Pessoas que recebiam as terras e a maioria deles portugueses ou descendentes, né? Que já estavam no Brasil. E aqui, Jundiaí tinha grupos indígenas, né? E há pesquisas, né? A gente menciona no livro pesquisas de jundiaenses que trabalham também com o estudo, né, da presença indígena na região, mas há esse esquecimento, né? Sim, Então sim. fica muito a história do Rafael de Oliveira e da Petronila Antunes, né? Já vamos derrubar nome de rua já aqui, ó. Vamos mudar tudo o nome dessas ruas aqui da cidade, que o povo que nem passou por aqui não tem que ter nome de rua, não, gente. Me diz uma coisa, você estava falando dessas histórias sob o ponto de vista acadêmico, né? Assim, a quem compete guardar a memória da cidade, né? Para além do povo, para além da avó, da bisavó, enfim, existe. Aqui tem um museu, né? O Solar. É, como que se. Deixa eu ver como eu consigo colocar isso. Aonde se busca documentos hoje? Porque a gente não tem um acervo digitalizado de documentos da cidade, muita coisa deteriorou, até por abandono do próprio poder público durante um período, enfim. Houve um avanço, né? Eu acho que a contribuição dos memorialistas estava um pouco por aí, porque o Mário Mazuia, por exemplo, que é um que eu admiro bastante, ele era um pesquisador mesmo, né? Ele ia onde tinha disponibilidade de documentos e ele escreveu um livro, Jundiaí através de documentos, em que ele transcreve, né, muitos dos documentos que na época, acho que anos 70, a maioria das pessoas não tinham acesso. Do ponto de vista dos documentos públicos, ele conseguiu muita coisa, né, registrar. Uhum. Mas essa preocupação é mais recente, né? Acho que
acho que ainda na gestão da professora Penha, na cultura, é que foi criado o Centro de Memória, né? E o início de uma legislação que depois foi sendo aprimorada. E nós chegamos em 2013, quando o Jean, né, vai Aham. para o governo, junto com o Tércio, e eles começam a pensar, né, uma ampliação desse trabalho técnico, né, uma proteção daquele acervo que já existia, né, das Uhum. documentações que já existiam. O Alexandre trabalhou muito nisso, tecnicamente, né, e depois eles transformaram o centro em um arquivo, né. Aham. Eu acho que tem uma confusão conceitual, que o arquivo envolve documentos múltiplos, né? O Aham. centro é uma coisa mais restrita, né? Mais temática, talvez. E os simpósios, né, que foram também feitos em 2015, Eu lembro, 2016, teve um evento da primavera, não teve alguma coisa? Primavera agregando, nos né, pessoas, museus, eu acho que teve isso. alguma A coisa própria assim. ressignificação do uso do espaço do museu, Sim. né, que passou a abrigar exposições que não naquelas exposições tradicionais, né? E agora, mais recentemente, continua um pouco, né? Com outras, agora recentemente teve uma exposição sobre a cultura judaica, né? Sim, sobre o Então, Holocausto, não né? tem como a sociedade aceitar mais aqueles processos Sim, anteriores muito sim. tradicionais, né? Eu acho que essa última, inclusive, é mais recente, né? Eu acho que quem está nos vendo, nos ouvindo, talvez tenha passado pelo museu. Eu achei de uma importância, Sim. porque a gente tá precisando discutir algumas coisas que foram muito normalizadas, sobretudo discutir dentro dos espaços públicos, né? E levar as pessoas para uma discussão do museu, não sendo só um sujeito passivo, olhando um quadro pendurado na parede, olhando um móvel, né? Mas eu acho que esse lugar do museu também é extremamente importante para a população. Eu acho que, voltando à sua questão, né, a responsabilidade do poder público é muito grande, né? No Sim, sentido de criar cargos novos de técnicos, né, de sim, pessoas, historiadores e pessoas que trabalham com preservação documental, né? Mas a sociedade como um todo também tem uma responsabilidade. Eu acho que o fortalecimento do Conselho Municipal, né, do Patrimônio Histórico também foi algo importante dos últimos anos, né? Porque ali se tornou uma esfera pública de debate, né, um palco aham. interessante. Uma esfera pública de debate com a sociedade civil, né? Porque os Isso, conselhos são formados, que eletivamente, né, é, com pessoas representantes eu sempre repito aqui da importância que é ocupar os conselhos municipais. Eu acho que a política no dia a dia a gente faz no município, né? E aí as pessoas votam, acho que já fez o. Não, já fiz minha parte, votei e tal. Mas eu acho que os conselhos é um lugar de cobrança efetiva e de pensar a cidade aí nos mais diversos, né? Saúde, cultura, patrimônio, enfim, tem vários a política de tombamento, por exemplo, ela passa inevitavelmente pelo pelo conselho, né? conselho. E eu acho que as últimas gestões do conselho acabaram ressignificando até mesmo a ideia de patrimônio, né? Que antes estava muito centrada no patrimônio físico, Sim, né? sim, Material. sim. E aí o patrimônio imaterial, né? As experiências culturais sendo valorizadas também nesse fazer da cidade, né? Então há uma dupla responsabilidade, né, por parte de quem está no comando da cidade, dos agentes públicos e também do cidadão, Da própria né, que população. participa desses processos no conselho ou outras instâncias, né. Então acho que houve um avanço. Mas há avanços e retrocessos ao mesmo tempo, Claro, né? claro. Porque, Nem tudo são flores. por exemplo, a revista foi criada uma revista, acho que em 2015, logo depois do primeiro simpósio, e depois, misteriosamente, essa revista sumiu, né? Ela tinha era um patrimônio da cidade já, né? Aham. O resultado do simpósio, e estava num arquivo público, eletrônico, e de repente a gente não Não tem encontrou mais, mais. né? Não encontramos mais. Não sei se foi repostado recentemente, não tenho informação, mas é um problema de entendimento que ultrapassa, né, a ideia de governos especificamente e está Sim, relacionada ao interesse público, né, da sim. preservação de um documento público, né? Porque você esteve na gestão também, na Sim, educação, né? Na época do Pedro Bigardi. sim.
Tércio, Jean, o Sim, Alê também, né? sim. Tinha uma equipe O ali. Alexandre era mais técnico, né? Era um cargo de confiança, mas é um técnico. Sim. E eu, o Não, eu só falei Jean... porque ele Não, também tá sim, aqui mas ele no sempre esteve livro. próximo da gente. Eu conheço o Alexandre há muitos anos, né? Então, E é um cara envolvido a presença pessoalmente dele com... lá era proposital, né? Sim. Nós escolhemos aquela pessoa porque era uma pessoa que a gente confiava, né? Na própria capacidade intelectual e técnica dele, né? Sempre esteve conosco. Mas eu, o Jean, o Tércio, a gente estava um pouco mais Na dando a linha de cara para frente bater, ali, né? E então, no simpósio eu participei, acho que em 2015 eu nem estava como secretário ainda, né? E fiz uma exposição lá justamente sobre parte desse texto meu que foi publicado no livro, né? Que é a questão dos trabalhadores ferroviários e têxteis, né? O próprio prédio da Argos, né? Que quando eu fui para lá, as primeiras semanas, me chamou muita atenção porque havia uma exposição fotográfica, não sei se tem ainda, faz tempo que eu não vou lá na biblioteca, mas na biblioteca que essa exposição contava um pouco a história daquele local, mas pelo viés do empreendedor, do dono da empresa, né? Apareciam lá alguns trabalhadores nas máquinas lá, inclusive minha mãe trabalhou lá, né? Na década de 50. E muitas mulheres, né? A maioria dos trabalhadores têxteis eram mulheres, meninas de 14, 15 anos, né? E eu me lembro de conversar com uma técnica, uma pessoa que era da área acho que de arquitetura, se não me engano, que prestava serviço na Secretaria de Educação, né? Fui lá e conversei com ela, olha, eu tenho um texto aqui que eu já publiquei uma vez, tal, numa revista, você não quer dar uma olhada? Porque eu vi lá a exposição, achei meio estranho, né? Porque não vê o outro lado, né? Não faz um contraponto ali. E passou um tempo, ela me devolveu o texto. Olha, isso aqui não tem a ver um pouco com o que eu penso e tal. Então, é um pouco isso, né? Tem um enfrentamento também que é de ordem até de classe social, né? Porque nós estamos falando de trabalhadores e patrões, né? Então, há um enaltecimento, né, daquele que constrói o empreendimento, mas um esquecimento, um silenciamento do trabalhador. Das mulheres trabalhadoras que ali e isso viviam. muda, né? A gente tem aí o liberalismo econômico transformando empreendedores em grandes heróis nacionais, enquanto isso os trabalhadores cada vez mais precarizados, enfim. Mas o liberalismo prega isso, né? Olha os heróis aqui, quem está na fotografia, né? Quem está contando a história são os donos de empresa, os empresários, enfim. Eu acho que nesse caso, por exemplo, da parcela italiana que se deu bem em Jundiaí, tem um pouco isso também, né? Os grandes empresários descendentes de italianos, né? E os projetos, às vezes, que intensificam esse discurso, né? Jundiaí, cidade irmã de uma cidade na Itália e tal, né? Mas quem elege isso como prioridade histórica, né? Quem elege isso como identidade da cidade, Porque né? eu não vi nunca ninguém falando que Jundiaí é irmã de algum país da África. A maior diáspora. Eu também não sei se existe, né? mas deveria ter. O Mário Mazuia, por exemplo, ele tem, num dos documentos que ele transcreveu no livro dele, ele tem um dado colhido em documentos, em 1870, sobre a presença italiana em Jundiaí. Havia 100 e poucas pessoas descendentes de italianos em Jundiaí em 1870 e mais de 350 pessoas que eram descendentes de africanos. Quer dizer, o próprio documento comprova, né, que o início dessa presença italiana, eles eram minoria, né? Mas depois, no discurso sobre a cidade, eles acabam sendo privilegiados, né? Eu falei do Gustavo Diniz aqui, eu tô achando que é o outro Gustavo Diniz. É outro Gustavo Diniz, é o professor, não é o que lançou um livro com você. O Gustavo Diniz, ele já ele teve em vários livros meus já. Não é o já. outro Gustavo? Como chama o Gustavo? Quer ver? Não é Gustavo, o nome dele é Guilherme, eu tô errando tudo aqui, que fez o livro de Direitos Humanos. É o Guga, né? Tá vendo? Não tô errado de César. nome. Gustavo César. Que agora eu vi, é esse Gustavo aqui, gente. Porque o outro Gustavo Diniz, ele é um menino muito bom, foi meu aluno, inclusive, no ensino médio, é formado em letras, e ele também esteve na gestão, trabalhando na Secretaria de Planejamento, e o texto dele aborda justamente isso.
o planejamento da cidade e Sim. essas identidades forjadas que vão se dando, né? Vão se construindo sobre a cidade, né? Então é um texto muito bom também. Dizer-se a terra da uva para É, não assumir aquilo que se tornou. é. Quando você diz é a terra da uva, mas esquece, né? Aham. O que a cidade se tornou, né, nesses quase 4 séculos, né? Em termos desse silenciamento, dessa exclusão, né? Aham. Aqui eu abri o olho e vi uma foto aqui da Vila Arens, que é a foto ideal do Janksur, né? Sim, O Janksur registrou essa cidade, sim, era um né, grande fotógrafo. de cabo a rabo, aqui as A capa do plantas. livro você viu, né? É uma Sim, ilustração do Geraldo Barbosa Tomanic, que durante muitos anos foi o diretor do museu. E nós escolhemos essa imagem, né, e tomamos de empréstimo essa ilustração do Geraldo, porque ela é a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né, que foi demolida na década de 1920 para poder continuar a extensão da Rua do Rosário, né? Ficava bem ali ao lado do do Gabinete de gabinete de Leitura Rui leitura. Barbosa, né? Eles mudaram o nome ali, não mudou o nome daquela região ali, da praça, do Coreto? Ali era a Praça do Pelourinho, depois mudou o nome para Marechal Floriano Peixoto, né? É isso, gente. Faz o quê? Tira o Ou nome seja, e põe aquele o Marechal. espaço era um espaço de identidade negra na Sim, cidade, né? A igreja, o Pelourinho. E sem muita preocupação naquela ocasião, né? Década de 1920 do século passado, passaram o trator e derrubaram a igreja, né? Que é uma igreja representativa de um segmento cultural sim. e, né, social da cidade. Né, tinha muita significação para esse segmento da comunidade negra. Ali tinha um cemitério também, né? Sim. Então as pessoas foram retiradas, os ossos e tal, e transportadas para outros espaços, né? Tem-se documentos onde esses ossos É, pro- estão, é, ou f- formou um outro Provavelmente cemitério foi do num centro? cemitério municipal que foi uma concessão, inclusive, da Ordem Beneditina, né? Porque Uhum. aquele terreno foi cedido por um sesmeiro para a Ordem Beneditina construir o mosteiro, e toda aquela extensão atrás do mosteiro até o cemitério pertencia ao mosteiro. Depois eles cederam essa área para construir o cemitério municipal, que é um dos mais antigos do interior de Uhum. São Paulo, né? Olha, quando a gente fala de patrimônio, você está falando aqui, né, dos patrimônios imateriais da cidade, dessa reconstrução de memória e uma construção de uma nova cidade também, né? Quando a gente fala de patrimônio material, e aí tem todas as discussões de defender com unhas e dentes aquele prédio que está lá estabelecido, hoje, que a gente consegue enxergar, não há uma discussão do que tinha antes, né? Do que É, foi destruído antes. é Sempre me verdade. causa muito. Eu fico pensando muito nisso, né? Que patrimônio a gente quer preservar e que patrimônio a gente se importa em manter de pé, porque não há muito uma reflexão. Ninguém fica. Ninguém. Ninguém é muita gente, O né? significado do espaço físico também é dado socialmente, né? Sim. Construído. Vamos usar 2 exemplos aqui. Por exemplo, o Solar do Barão. Nos anos 70, né, mais ou menos 1974, ficou uma discussão se devia preservar ou não, porque havia um projeto para fazer uma passagem ali, né, para a Rua Rangel, da Rua Fazer um Barão. viaduto ali. Isso. E um jornal local publicou em primeira página assim: Solar do Barão, tomba ou não tomba? Né, que dá um duplo Sim, sentido para a total. palavra tombar, né? E a população em geral, né, vai, sei lá, interpretar essa palavra como vamos derrubar, né? Aham. Porque havia o interesse do poder público em derrubar mesmo, né? Porque tem a Mas, coisa do ordem e progresso, né? Quem falou que ordem e progresso é o melhor lugar, gente? Dessa é, maneira. então, ordem e progresso já é um lema, Sim. né, republicano positivista de uma visão conservadora de sociedade também, né? Então, mas o solar era uma residência de um sesmeiro, né, um Aham. senhor proprietário de terras que acabou sendo considerado uma figura importante na história local, né? O patrimônio da Argos, por exemplo, Aham. já tombado também, né? Havia um processo
em curso. Quando a gente estava na gestão, nós provocamos, né, um tombamento pelo Conselho Municipal de Patrimônio. E acabou não ocorrendo porque quando a gente estava fechando as portas para ir embora, eles tombaram em nível estadual. Mas o prédio foi muito modificado, né? Ali foram feitas mudanças, né? Por exemplo, para construir a própria biblioteca, né? Houve até problemas de ordem técnica ali, né? Porque foi bem, bem rígido com questão de você reformar, né? Algumas coisas foram respeitadas, né? Por exemplo, o próprio espaço ali daquele anfiteatro pequeno dentro da biblioteca tem né? Uma coluna no tem uma meio, coluna no gente, meio, uma coluna porque no era uma meio. questão que eu acho que tem a ver com o arquitetônico, mas também tem a ver com preservar, né? Não era só fazer a sala invertida, a entrada lá pelo pilar e aí você inverte Então, daí tudo? a importância também de uma preocupação interdisciplinar, né? Sim. Porque nessa questão de definir o que é um patrimônio físico a ser preservado, entra em cena também os arquitetos, né? Os engenheiros que ajudam e há pessoas com essa formação no conselho. Se não me engano agora o presidente é um arquiteto. Então isso é importante também para pensar a cidade do ponto de vista do como essa arquitetura, por exemplo, as casas antigas lá do núcleo colonial Barão de Jundiaí, né, tem uma importância histórica porque tem um grupo social que morou ali, que fez a vida, etc. Né? Agora, o significado mais importante desse grupo em relação ao outro é uma outra questão, né? E aí eu acho que entra em cena os historiadores, né? As pessoas que trabalham no campo das humanidades e que não tem um olhar só técnico, né? Tem um olhar mais humanizado, mais político, né? E que procura dar um outro sentido para essas narrativas mais oficiais, né? Senão é só passar trator em tudo e quem está no poder naquele momento vai validar os seus desejos. O que acontecia lá atrás era um pouco isso, né? Não havia essa dimensão, né, da preservação do patrimônio. Não é nem que não havia essa dimensão, havia um não querer mesmo. Sim, assim, eu acho que um pouco as duas coisas, né? Um pouco de uma certa ignorância, né, do ponto de vista científico e político, e também uma intencionalidade, né, de grupos sociais de apagar ali, né? Também, né? O caso da derrubada da igreja esse é um grande muito, exemplo, né? Muito exemplar, né? Sim, porque a Argos tinha uma outra fábrica aqui na 9 de Julho, onde é o shopping hoje, que também São Jorge. Que daí derruba, faz shopping. Isso. O Jundiaí até os anos, um pouco do meu trabalho é esse, né, dos trabalhadores têxteis e ferroviários. Até mais ou menos os anos 70 houve uma permanência, vamos dizer assim, do setor têxtil na atividade econômica local. Mas o grande movimento mesmo se deu nos anos 50. Jundiaí tinha aproximadamente 50 mil habitantes e 7 mil pessoas trabalhavam nessas empresas. Eu aposentei muita gente, muito bem, eu aposentei que era da indústria têxtil dessa cidade. Então você tinha Argos, você tinha Japi, você tinha São Bento, que é a primeira, né? Depois você tinha nos bairros algumas também empresas menores, como a Namiazen, lá na subida para... Né, do terminal, né? Isso. E outros, na Rua Bela Vista tinha essa São Jorge, onde foi o Jumbo depois, né, virou, agora é um outro hipermercado, né? Então, esse setor empregava muita gente, né? Mas com a competição econômica internacional depois, nos anos 60, 70, essas empresas foram falindo, fechando, né? E essa memória dos trabalhadores que ali estavam também nem sequer foi levantada. Muitos não conseguiram aposentar, inclusive, porque teve algumas empresas que faliram e aí entra em massa falida e não tem documentação, porque para além desse lugar de tirar essas empresas do mapa, assim, do nosso mapa visual, também teve uma questão de documentos, né? Então, você me lembrou uma coisa muito importante, que a gente fala no livro, acho que na introdução. Na década de 90, um grupo de historiadores, pessoas mais do campo da história, eu estava entre eles, uns 5 ou 6 pessoas, nós fundamos um centro de pesquisa autônomo aqui em Jundiaí, né?
Estava o Paulo, que hoje é o diretor do museu, né, que já foi em outras gestões. Estava o Walter Morales Fagundes, que estuda a questão indígena no município, e alguns Não outros era o amigos. NEAF? Não, chamava Ah, CPDORG, Centro de tá. Pesquisa e Documentação de Jundiaí. NEAF depois foi um outro grupo de pesquisa mais recente agora. E alguns depois saíram de Jundiaí, são professores em universidades públicas, né? E naquela ocasião, um dos focos nossos de preocupação era a preservação de uma parte da documentação de, como fala, essas ações trabalhistas que Aham. estavam, que iam ser incineradas, né, pela Junta do Trabalho de Jundiaí. E aí nós fizemos uma gestão junto à prefeitura, na época o André Benassi era prefeito, nós fomos conversar com ele e houve uma colaboração da prefeitura e nós fomos também para a Justiça do Trabalho Regional em Campinas e conseguimos preservar aqueles documentos, que foram depois todos para o museu, né? Eu não sei que fim deu essa documentação, mas aquilo era um material jurisprudência, né, que poderia Sim, ajudar sim, muita gente, sim. inclusive um dos pesquisadores do nosso grupo, que é o Rinaldo Varussa, que é de Jundiaí também. Hoje ele é professor numa universidade estadual no Paraná. Ele fez todo o trabalho de pesquisa de mestrado dele em cima dessa documentação, né? De trabalhadores locais que precisavam ter acesso a esses documentos e que Sim. iam ser incinerados, né? Não, imagina, eu fiz meu estágio de Direito na primeira vara do trabalho em Jundiaí, ali em, sei lá que ano, me formei em 2003, sei lá, 2000, 2001, 2001, 2002, 2003, enfim, eu lembro que eu fiquei lá um tempo e tinha muito processo da rede ferroviária. Muito processo de empresas têxteis aqui de Jundiaí, que estava numa ação trabalhista, já aquelas coisas de 30 anos, sabe, assim? E aí a pessoa, ainda a ação não tinha saído e a pessoa também não conseguia se aposentar, tinha todo um imbróglio jurídico. E eu lembro que naquela época me chamava muito a atenção, né? Porque a Justiça do Trabalho é uma verba alimentar ali, né? Como você tem uma urgência num processo que demora 30 anos? Não sei se você já percebeu, o prédio onde era a Junta do Trabalho ali do fórum, ele tá capengando, né? Você passa em frente e dá até... Aquele ali em frente à praça ali do fórum, tá né? totalmente Sim. abandonado, né? Porque quando eu fui trabalhar ainda tinha as audiências ali Sim. naquela sala e a sala do lado, aquela outra parte, era um arquivo. Quando tinha que desarquivar processos muito Foi ali que a gente antigos foi conversar, na época e a ainda estagiária ia lá. funcionava lá. Eu fui A bastante gente lá. pensando, por exemplo, o espaço, né, das oficinas da Companhia Paulista, né? Ultimamente está vendo alguns trabalhos lá de revitalização e tal. Eu não sei, não tenho conhecimento do que está por trás desse projeto, tecnicamente falando, né? Se eles estão tomando os devidos cuidados, mas você adentra o interior, né, daquele espaço. Meu pai foi ferroviário, meu avô, né? Saiu no livro? Tem que estar no livro. Tá no livro, tá no livro. Inclusive eu fiz uma homenagem no meu artigo ao meu pai, que faleceu ano passado, e ao chefe de seção dele, que na época era também atuante no sindicato, né? E era um membro do Partido Comunista. E você olha aquelas locomotivas que estão lá, né? Não tem nenhuma preocupação em recuperar aquele, que é um patrimônio, né? Que Sim. ficou. Então, a Jundiaí foi sede, né, da Companhia Paulista no estado todo, Sim. né? Que era um lugar estratégico de passagem da economia cafeira do interior de São Paulo, passava por aqui e depois ia para Santos, né? Ou seja, há um cuidado com o espaço no geral, mas com aspectos do espaço não há esse cuidado, Muita né? coisa se perdeu, né? Não Eu só. reconheço que há uma É muito dificuldade, difícil. né, de ordem econômica, né, e não é muito simples assim, né, você assumir um passivo desse tamanho, que era enorme, né, e ressignificar esse espaço e fazer com que ele funcione bonitinho, né, que seja preservado tecnicamente como deve ser. Eu acompanhei mais de perto a restauração da subestação de energia lá de Louveira. Sim. E é assim, muito dinheiro, muito processo. É uma estação pequena, né? Sim, Até tem uma história familiar minha, porque um irmão do meu avô morreu eletrocutado nessa Lá? estação. Lá? Ele era eletricista da companhia
E um dia ele estava mexendo na caixa de força e caiu um raio bem na hora que ele pôs a mão na caixa de força. E ele Uau! ficou, acho que um pouco menos de um ano tentando, né, sobreviver, tentou até o suicídio, porque foi Foi naquela pesado. época, 1935, 36, por aí, né? Ele era jovem e acabou falecendo, né? Então eu acompanho, né? O Jean e o E o Alexandre Alexandre lá. já me perseguem assim há muito tempo para eu ir lá, né? Porque não fui ainda, Tem quero que ir, ir. quero ir. Tem que ser esse mês, Mas com a tem presença do uma Jean. relação com algo da minha família, né? Mas assim, esse lugar de preservação, ele, óbvio, tem políticas públicas aí relacionadas, né, à preservação de patrimônio. Lá teve o Rafael, que foi uma pessoa que assessorou, até a cor da tinta que pinta o Sim, sim, motor, porque toda uma sim. delicadeza, um cuidado e uma obrigação, né? Até que ponto a meia remendada ainda é a mesma meia? Até que ponto uma restauração, né, Sim. é ainda a mesma coisa ou é só uma reprodução daquilo que já foi? Sei lá, isso tem outras questões filosóficas aí. Mas é um lugar muito complicado, sobretudo do ponto de vista do poder público, né? É, Esse, esse problema econômico do país, né, que acabou, por sim, exemplo, forjando, na competição econômica internacional, né, foi forjando realidades econômicas novas. Então, sim, a indústria têxtil perdeu o seu lugar, a ferrovia perdeu o perdeu seu seu lugar, né, lugar. porque entrou em cena o petróleo, né, a Sim, o rodovia, o interesse interesse da indústria econômico, né? automobilística e das construtoras, né? Diferentemente de países europeus onde você anda, você sabe disso, você morou lá um pouco na Ilha da Madeira. Portugal, você vai e vem de trem, né? De Sim. um lado a outro. Praticamente todas as grandes cidades você tem, né, Tudo as culpa vias dos de acesso. ingleses. Tudo culpa dos ingleses, que depois botaram fogo em todos os Eu acho que o documentos. Brasil sempre foi palco de uma disputa Sim. econômica Ainda é, internacional, né? né? E Sim. eh, essas estratégias, né, de desenvolvimento econômico foram engavetadas, né? Poderia Sim. ter continuado, certamente, né? Eu recentemente nos streamings, eu não vou lembrar em qual, se foi Netflix, se foi Prime, se foi Xvideos, não sei. Mas eu vi um videozinho, uma historinha do Barão de Mauá, da história dele, aí toda a história dele com a coroa e tal. Aí vi um outro da família Gingli também, bem bobinho, assim, mas tinha uma hidrelétrica dentro de casa. Sim. Donos do Rio de Janeiro. Aí você vai ligando uma coisa com outra, e aí você vai entendendo aquele Brasil que estava aí antes de eu chegar aqui, né? Antes de eu nascer. E aí você vai vendo como isso impacta até hoje. Ali tinha um conflito, né, entre o fim de uma sociedade agrária imperial Total. brasileira e o progresso econômico, Sim. né, o desenvolvimento industrial brasileiro do começo do século XX, né? E todo o conflito social e a ebulição que foi aquilo, né? Porque teve a abolição da escravatura, vieram os italianos, a implantação da indústria, Aqui não né? dá tempo de respirar, é Fortalecimento do atrás do café e a outro. necessidade da ferrovia, há uma Sim. conexão de uma série de mudanças que são rápidas e servem a um determinado momento, mas em outro momento já não Sim. são mais, Depois a gente né, não quer mais café, porque interessantes. agora a gente precisa Não quer investir mais na indústria ferrovia, não quer mais automobilística. indústria T. Chega, não vai ter mais trem, agora vocês vão ter que andar de carro, É. porque então vem das empresas para cá. Mas a gente tem que construir pontes, tem que Acho que nem é construir. bem um querer, né? É uma É, imposição econômica, né, sim, do sim, cenário internacional que vai colocando o Brasil num lugar que ele poderia estar numa situação bem melhor, né? com certeza, com De certeza. um desenvolvimento econômico autônomo, né? Mas as relações econômicas internacionais não são assim, né? Elas são marcadas por uma disputa e por uma concentração do poder econômico cada vez mais, né? Isso vai Não, afetando tudo. e de interesses estrangeiros, né? O caso da ferrovia foi quem investiu foram os ingleses, Foram ingleses inicialmente, isso. e daí tiveram concessão até a história recente da É, ferrovia, né? e muitos casos de corrupção também, Ah, né? Aqui no caso de Jundiaí tem vários relatos e documentos que eu tive acesso que demonstram que pessoas, né, que estavam no comando da ferrovia desviavam materiais para obras nas suas próprias casas, né? o que tem E de casa com aquele dormente, exatamente. madeira boa. Depois com o tempo, né, assim
o descrédito da ferrovia, certamente, né, uma dilapidação gradual, né? Sim. Eu não sei, agora no acesso lá ao anterior, chamado anteriormente Complexo Epasa, tinha umas torres, né, de transmissão que foram tiradas da passagem para facilitar a entrada dos carros, né? E é um material, né? Um material é ferro, provavelmente, né? A destinação disso eu não sei o que foi Não, feito, se o né? povo sobe aí, outro dia entraram aqui para roubar o fio de bronze, não, fio de cobre, não, todo material, né? Aço, imagina. Sim. E as madeiras, que teve uma época também. Eu lembro que uma vez eu fui num lugar que a casa tinha uma parede inteira com aquela madeira de demolição. E aí Os todas as dormentes revistas. mesmo eram com madeira de lei, né? Madeira É, sólida, né? e Porque aí tinha que sustentar os trilhos de ferro, toda a né? revista de arquitetura tinha as casas lá. E eu falava, olha, a rede ferroviária que joga não, né? Fica em depósito sem nenhuma vigilância. O pessoal só levando embora e vendendo caro aí os dormentes do trem. E havia reações também, né? Movimentos, greves, né? Que não Sim. aparecem muito também na história oficial, né? Então, greves de têxteis. Os sindicatos, às vezes, eram comandados por pessoas ligadas a grupos sociais que não tinham interesse na mobilização dos trabalhadores. A igreja, por exemplo, né? Semana passada morreu um grande amigo, Paulo Roberto de Almeida, que é um historiador de Jundiaí. E esse livro faz parte de uma coleção que nós criamos, né, História e Cidades, e ele publicou com a gente o segundo livro dessa coleção, que é sobre os Círculos Operários Católicos de Jundiaí, que era um movimento católico que tinha, entre outras coisas, né, essa finalidade de combater o comunismo, de combater o sindicalismo, né, e não permitir que os cristãos católicos se envolvessem nessas lutas sindicais e trabalhadores, né. Então tem, dependendo do momento histórico, tem essa Nossa, essa essa pressão coleção dá para de ser eterna, né? grupos. A igreja local sempre teve um pouco Uma essa atuação atuação. Você política. pega os jornais, né, antigos de Jundiaí, das décadas de 40, 50, os editoriais, os artigos que eram escritos pelos articulistas do jornal, né? A maioria deles com foco nisso, né? Com uma visão cristã católica, anti-mobilização de trabalhadores, né? Anti-envolvimento com sindicatos. Quando havia o envolvimento, a influência nas chapas que iam concorrer, né? E conseguiam até eleger essas chapas, tanto nos têxteis quanto nos ferroviários, né? Havia essa interferência. Eu acho que, desse ponto de vista, os ferroviários sempre foram mais, assim, alternativos, sabe? Mais briguentos, né? E os têxteis, o sindicato ficou muito tempo... Mas o texto também não era porque tinha muita mulher empregada e aí você tem uma estrutura tinha patriarcal de um controle. movimento chamado rearmamento moral, que era um movimento com feição religiosa que era patrocinado por Pode tomar água, empresários, fica à vontade, é sua essa. patrocinado por empresários, até aqui na antiga Japi, que hoje virou Fábrica da Infância, né? Que é um nome esquisito pra caramba, né? Mas um dos empreendedores dessa empresa têxtil, ele participava desse movimento e participava de uma instituição chamada IDORT, que era um instituto que orientava a racionalidade do trabalho, e dentro desse aspecto da racionalidade do trabalho, ou seja, como trabalhar, como os trabalhadores deveriam se comportar, tinha o preceito moral, né? Então, essa influência desse movimento com jornais, a Argos mesmo tinha jornais internos publicados com artigos desse movimento rearmamento moral, para demover o trabalhador dessa, né, experiência de resistência à exploração. Minha mãe mesmo, quando em vida, eu perguntei várias vezes para ela: mãe, mas você não tinha consciência dessas lutas? Não, a gente nem sabia que era sindicato, nem nada. Chegava no fim do ano, eles davam lá no Natal um corte de tecido para a gente ficava toda contente, né? Isso estava tudo bem. Então havia um contorno, né, da visão social do trabalhador que impedia que ele se movimentasse Existia um trabalho ativo para isso, né? Para que o trabalhador... Porque os empresários não perdiam tempo nesse sentido, né? Sim. E daí, inclusive,
a presença de uma mão de obra feminina, de meninas de 14, 15 anos, como base da indústria, né? E a chefia toda masculina, né? E essas meninas trabalhavam, a minha mãe, por exemplo, entrava às 5 da manhã, saía às 4 da tarde, aí ia para casa, trabalhava em casa também, minha avó tinha lá um pequeno trabalho de empalhamento de cadeiras com taboa, então ficava o dia inteiro trabalhando, né? E pouca escola, né? Não Sim. tinha acesso ao direito à educação, né? Tinha 2 escolas em Jundiaí, o Porque... Siqueira e o Conde, na mesma rua, né? Meu pai estudava no Conde e minha mãe no Siqueira, na mesma época, não se conheciam. E depois foram se encontrar, né? Ele, ferroviário, foi na porta da fábrica e conheceu minha mãe lá. Nossa, você é filho da união de dois poderes operários de duas nessa classes cidade. trabalhadoras de Jundiaí. Trabalhadoras que fizeram essa e Jundiaí neto acontecer. também, porque meu avô também era ferroviário, né? E as minhas avós e tias-avós também eram trabalhadoras têxteis, né? São gerações, né, de pessoas que vão fazendo a cidade acontecer, mas que não aparecem, né, na história da cidade. Sim. E aí é o nosso compromisso nesse livro em tentar recuperar pelo menos uma parte, né? Você teve essa oportunidade, não, você falou da sua mãe agora, seu pai faleceu ano passado, mas a sua família, aquelas histórias que juntam a família no Natal, sabe? Você teve essa oportunidade de ouvir histórias da sua família? O meu pai principalmente, porque o meu pai como ferroviário, ele trabalhava... Seu pai era comunista? Então, aí que eu quero chegar. O meu pai, ele trabalhava numa bancada que ficava ao lado da bancada do chefe dele, que era o Jaime Schenkel, era um líder, né, sindical e do Partido Comunista na época. E o Jaime Schenkel foi preso, né, quando houve o golpe de 64. O DOPS baixou na Companhia Paulista, na seção que meu pai trabalhava, que era a fundição. E todos os colegas de trabalho, quando viram a cena, falaram: o Lourenço, que é meu pai, vai ser preso, porque ele é muito assim com o chefe, né? E, de fato, o Jaime ajudava meu pai nas leituras, passava muitos livros para ele, né, sobre o socialismo e tal, mas meu pai nunca se vinculou a partido ou a sindicato, mas ele admirava muito a atuação do chefe dele, né? E então havia esse temor, né? E quase meu pai foi preso, porque eles vinham e entrevistavam, né? E no caso o Jaime foi preso. Respondeu um processo e foi inocentado, né? Não chegou a ficar preso. Outros líderes têxteis, por exemplo, Antônio Galdino, foi preso, né? Ficou preso alguns meses em São Paulo e o soltaram sem lenço e nem documento no bolso. Ele veio a pé de São Paulo até Jundiaí, né? Numa época em que a Anhanguera era uma estradinha mais ou menos, né? Então ele é uma outra figura muito importante. Ele, Leonísio Fontebasso e outros atuantes, né, militantes têxteis que depois se encontraram na Associação dos Aposentados de Jundiaí, né? Foram lideranças ali, né, e passaram a atuar mais na luta em favor dos aposentados. Então, o meu pai, né, era uma pessoa... Escapou por pouco. E ele me contava muitas histórias sobre a Paulista, sobre as greves, sobre os acidentes de trabalho, né, sobre as relações internas de trabalho, sobre a chefia, sobre o comportamento das chefias, né. A minha mãe, eu tive pouca conversa com ela, mas algumas coisas eu consegui tirar, porque ela morreu nova também, né, então... A gente não teve muito tempo para conversar sobre isso. Mas tem muita história de família. Meu avô também, né, contava muitas histórias. Meu avô era analfabeto e trabalhava com mecânica de precisão dentro da empresa. Uau, você precisa de 3 faculdades e um estágio na NASA hoje para trabalhar. Esse processo de escolarização, né, ele para os trabalhadores ia até o antigo quarto ano primário, que era... Foi o que minha avó fez. Porque a escola não era... era grupo escolar. Era grupo escolar. E não tinha uma política de Estado para a educação pública. Então, assim. O grupo escolar, ele tinha uma feição de escola pública integradora, né? Porque ali estudavam tanto os filhos da elite quanto os filhos de trabalhadores. Mas os trabalhadores saíam no 4º ano e os filhos da elite, né, estudavam. O meu pai, no Conde, estudou
e sentou na mesma carteira que o André Benassi, né? Na mesma carteira. Aham. E ele me contava isso. O André Benassi seguiu a vida dele, uma família, né, que teve sucesso, Proeminente e chegou a tal. prefeito e tal. E meu pai não, ficou operário e trabalhador, né? Então, inclusive eles repetiam de ano muito facilmente. Minha mãe repetiu, meu pai repetiu, né? Porque havia um processo de escolarização muito rígido, né? E punitivo. E eles trabalhavam, né? Viviam na labuta, saíam da escola, ia para o trabalho. E aí parava ali no quarto ano e não seguia mais, né? Olha a E era só importância o do Conde e o ECA. Siqueira, né? O Só Conde e o tinha as Siqueira, duas. Só tinha os dois grupos Depois, escolares. o crescimento da rede estadual, né, ampliação da Uhum. rede, nos anos 70, já na ditadura, né, a popularização da escola pública para as camadas trabalhadoras, mas sem um debate sobre a qualidade do ensino público, que é uma Claro, outra claro, questão. essa é outra questão. Não, a gente precisa aqui alfabetizar essas pessoas para que se tornem trabalhadores mais eficientes, que é isso, né? As políticas sociais estão relacionadas ao tipo de desenvolvimento econômico e a própria noção cultural do que é a cidade também está no Sim, meio disso, né? E as políticas culturais todas caem no esquecimento, com pouco investimento, até hoje, até né? hoje. Os orçamentos de cultura são ínfimos, e Baixíssimos. aí você tem que dar conta de tudo isso, né? Da arte, da música, do patrimônio. É Não que é fácil. as pessoas acham que quando você fala cultura, você está dizendo apenas sobre o que se enxerga das atividades artísticas, que é o teatro, a Isso. música, enfim. E cultura é como a gente se relaciona, o que a gente veste, o que a gente Eu penso come. cultura como identidade, né? Sim, por Identidade onde a da gente cidade. anda, tudo, né? É muito Nesse caso amplo. aqui do livro, o que a gente tentou colocar é que nunca houve uma identidade múltipla na cidade, né? Sim. Sempre uma identidade forjada, muito centrada em Construída, alguns personagens, construída a né? dedos, assim, né? Muito milimetricamente pensada, né? Você tem notícias, assim, só se você souber me responder, se esses operários e trabalhadores da época do seu pai, um pouco depois do que você acompanhou, do Galdino, que você falou, se chegaram a lutar dentro do poder público, se foram eleitos, se viraram políticos? O Galdino, sim, né? O Galdino foi eleito vereador várias vezes, né? Uhum. Não só pelo Partido dos Trabalhadores, já mais recentemente, mas ele tinha uma atuação política lá atrás, né? No antigo PSB, que era o partido possível, né? Aham. Tinha um outro líder político na cidade, Adamastor Fernandes, né? Que deu nome ao velório É municipal, velório. que também era um atuante no campo político, né? Mas o Galdino acho que é a melhor, O assim, melhor exemplo. exemplo, melhor expressão de alguém que vem de baixo, né? No caso, Aham. trabalhador têxtil, vai ocupando espaços, né? Chegou a ser candidato a vice-governador, né? Pelo Partido dos Trabalhadores e não foi eleito, mas ele tinha, né, um significado nacional, né? Pela luta dos aposentados, sobretudo, né? E infelizmente, assim, o legado dele é uma coisa muito circunstanciada, né? E tem outras lideranças hoje, mas não talvez com a mesma expressão que ele chegou a ter, né, no Sim. cenário nacional. Então, acho que é uma pessoa que sempre admirei, e inclusive foi ele que me deu um monte de documentos É. da Federação dos Têxteis de São Paulo, né? Eu frequentava muito a casa dele, me deu documentos pessoais dele, entrevistas que ele tinha concedido para algumas pessoas, documentos de empresas de Jundiaí. Eu tenho tudo isso guardado lá. Eu acho que é uma coisa assim valiosíssima, né? Sim, Desse ponto sim. de vista de uma De memória um local, né? De pesquisador trabalhadores. ali, Para né? quem quiser, né? Esses acervos, eu acho que a pessoa que tem acervos, que cuida de acervos, que não o poder público, deveria receber, sei lá, uma mesada, deveria ter sei lá, devia ter um programa, uma política pública para que essas pessoas que são guardiãs de acervo que o Estado não dá conta, que o município não dá conta, e, enfim, possam armazenar isso O cuidado com o que cuidado que merece, né? precisa, Que né? precisa, né? Porque armazenar documento não é uma coisa fácil, né? Não é. Tem que ter um conhecimento Sua técnico. mulher te xinga.
Não, não. Eu não Aqui tenho, vai ser o eu quartinho não do tenho, bebê. Tira esse eu não, monte de não, papel eu tenho um daqui. espacinho lá, Você tem um tenho, espacinho? mas não tenho muita coisa, né? Aham. Tenho esses documentos que o Galdino me deu, e ao longo da vida, né, da atuação minha como professor de história, eu fui guardando algumas Seus coisas acúmulos que chegavam, pessoais. né? E eu me interesso muito pelos livros publicados, né, desses memorialistas. Tenho quase todos, né, desses antigos. Alguns são, assim, bem difíceis de achar, né, um exemplar, assim, né? Aham. Mas hoje em dia a gente tem alguns recursos, né? Eu sou meio rato de sebo, vou procurando. E às vezes eu acho lá uma coisa que ninguém dá valor, mas aquilo Você já tem um olhar ali. eu tenho lá na minha estante pelo menos umas 2 prateleiras que é só disso, né? De vários livros que foram publicados por esses memorialistas. Eu vou lá, recorro muitas vezes a esses livros para pensar informações Aham. e usá-las de uma maneira diferente da que eles usavam, né? Porque É entender o contexto, né? ali era uma mera reprodução de dados, Sim, informações, né? E hoje a gente utiliza olhando para o passado a partir do que a gente vive hoje, né? claro, Naquela claro. ocasião, eles queriam uma imagem pura do passado, quem fundou a cidade, quando foi, né? Uma história bonita de se É contar, né? uma história não interpretada, né? Mas Aham. uma chamada história real, né? Como se houvesse isso, né? Quem fundou, mas não foi uma pessoa só, né? Foi um grupo de famílias, né? Aham. Aqui tinha outros grupos sociais, né? Isso não vai aparecendo. E a gente teve esse esforço de tentar, pelo menos pela primeira vez, publicar Dá algo não, dessa é natureza, né? impossível dar conta da história de um povo em um livro, Ah, sim. né? É. Mas ali você já deixa uns fios ali para que também outras pessoas interessadas, outros historiadores, memorialistas e tal, continuem esse trilhar. Você falou que é uma série. É uma série, a gente tá com 3 livros já, esse foi o primeiro, o do Paulo Roberto, que faleceu semana passada, dos Círculos Operários, e tem um livro sobre a nossa gestão também, que está dentro dessa Já série. saiu? Onde compra? Onde eu vejo? Como eu A gente adquiro? tem aqui O o QR? e-mail da editora, Eu vou... alguém pode, que se quiser, pode mandar um e-mail, e tem também os sites das 2 editoras que publicaram, né? Me conta, quem são essas editoras? A editora Fibra é minha, eu sou editor. Ah! E a Edições Brasil é de Eu vi um um outro negocinho aqui de professor. filosofia, aqui, o símbolo da É, filosofia. exatamente. Eu fiz um amigo meu fez esse O logo para mim, logo. né, que dá um pouco a ideia de fibra enquanto uma corda, né? Aham, sim. E fibra, na verdade, é abreviação de filosofia brasileira, né? Olha Então, eu só, peguei cheio de essa ideia, significados. cheio de significados. Edições Brasil é do João Ferreira de Aguiar, que é um amigo desde a infância, que é um professor da FATEC de Jundiaí também. São 2 editoras de Jundiaí. E a gente Demais, tem um gente. outro site também, que é o Uni Editoras. Tem algumas parcerias também que a gente não está aqui, acho que não está aqui, mas a gente faz parcerias também com uma editora de Campinas, né, que é do César Augusto, que esteve Aham, aqui, né, no lançamento daquele livro do livro. de direitos humanos, né? E às vezes a gente publica as 3 editoras juntas. Que legal. Fizeram um grande pool de editoras. É, Nossa, que foto é essa? essa foto é a foto que o Alexandre mais trabalha quando ele vai falar sobre. Ela é bem significativa, né? Do ponto de vista, inclusive, da exclusão social, né? Dá pra ver? São as pessoas negras do Clube 28, né? Sim. E tem uma outra também que eu acho que está aqui, que o Alexandre também trabalha bastante, que é uma foto dos trabalhadores. Quer ver? Vamos ver se ela está aqui. Não sei se ela não me lembro se ela saiu nesse livro. Eu ia falar, isso aqui é do Marcel, é do Jean Marcel. Isso aqui É, é Jean Marcel. mas Os é o trabalho do fragmentos. Walter Morales Fagundes, né? Sim, do O Museu Walter Histórico e Cultural de Jundiaí. é um antropólogo de Jundiaí que trabalha bastante com a questão indígena local. E o Jean foi lá e buscou, né, as imagens e reproduziu aí no texto. Eu acho que não tem aqui essa imagem, mas é uma imagem que o Alexandre sempre usa também,
Gente, para você que está na rádio, a gente está folheando o livro, tá? Para mostrar a Vocês contradição, né, assim, tem nessa foto de trabalhadores tem meninos negros, assim, mal vestidos, assim, com roupinhas simples, sentados, né? E os trabalhadores operários numa posição superior a eles e os proprietários das empresas, os chefes, na posição mais superior ainda. E É a assim, estratificação social pura na fotografia, sabe? e a construção de uma sociedade é estética, Isso. né? Essa foto prova, né? É. A pirâmide. A pirâmide social. A pirâmide social. Bom, todos os livros estão à venda, as pessoas Sim. podem comprar. Esse livro Tem a gente fez uma primeira impressão, né? E como a gente outra coisa muito importante falar é que nós fizemos o lançamento num espaço cultural relativamente novo e alternativo, que é o IE Ruandê, né? Uhum. Que é um espaço de cultura afro e que também tem um trabalho social com drogaditos, com pessoas em situação de rua, muito importante. E tava cheio de gente lá no dia do lançamento. Vendemos praticamente a primeira impressão toda e fizemos uma segunda, né? E está disponível para quem tiver interesse. Basta entrar nos sites e eu já vou e-mail. comprar a trilogia, porque este aqui é um roubo empréstimo, que devolverei. Fica com esse que eu trouxe aqui para você. Não, tem que pagar, dá azar, não pagar livro. Tem que fortalecer, tem que fortalecer. Gente, é o seguinte, se a pessoa escrever um livro, vai lá e compra. Porque você tem que fortalecer, ainda mais você que fala, nossa, que importante esse documento, que importante isso aqui que está acontecendo. Você quer fortalecer? Porque livro já não dá dinheiro no Brasil, né? Principalmente para o autor. Mas você quer fortalecer, você vai lá e paga. Você vai lá e paga o trabalho da pessoa, gente. Essas 3 editoras, a Fibra, a Edições Brasil e a Brasílica de Campinas, são editoras pequenas, né? E elas têm um foco mais nos trabalhos da educação, mas são editoras que tentam promover trabalhos que as grandes editoras não promoveriam, né? E no caso, esse trabalho aqui, muito localizado, muito específico, né? Sobre Jundiaí. Então, a gente sempre abre espaço, né? Para esses autores que não têm espaço. E praticamente é um trabalho voluntário, né? Nosso, a gente não tem, assim, nenhuma preocupação comercial com lucro, mas sim de produzir trabalhos que façam sentido. Mas sim, você pode não ter a preocupação com lucro, mas isso precisa ser sustentável. A gente tem outras atividades, né? O João, professor, eu, professor. Aí o pessoal trabalhando para trabalhar. A pessoa trabalha para poder militar. A pessoa trabalha, tem 5 empregos para poder fazer uma coisa aqui que acha importante. Não só para si, mas eu estou aposentado, estou na Unicamp, estou na assessoria, que eu faço algumas assessorias junto com o professor César Nunes. Tenho editora, então a gente vai tocando a vida dessa forma. Que só eu tenho 5 empregos para manter. Mas não é para ganhar dinheiro, não. É para satisfazer, né? Para preencher a vida com sentido. Meu camarada, meu companheiro aqui, Renato Poli, com 5 empregos. E você vai lá e custa comprar um livro? Custa, criatura, mas tem um detalhe. Desses empregos todos, na Unicamp, por exemplo, é voluntário. Né? Eu não tenho... a pessoa trabalhando para o governo, de graça. O professor colaborador é voluntário. Para de dar esses exemplos aqui, é ruim, você tem que pagar, é seu tempo de vida. Não, mas aí tem a ver com o projeto mesmo de vida na educação, né? Os propósitos que a gente vive. Eu já fiz a minha carreira, já aposentei na educação privada, então acho que dei uma boa contribuição. Acho que estou dando retorno para outras pessoas também, né? Meninos e meninas que vão para mestrado, doutorado. Isso é muito, muito bom, faz bem para a gente. Sim, dar significado, né? E cada livro novo que sai, a gente, nossa, né? Conseguimos mais fica namorando a capa do livro e legal. Deixando as pessoas contentes, que é o que mais interessa. E como tá a vida de papai? Tá maravilhosa. Manuela é uma menina, nossa, muito sensível. Quantos ela tá? 3 anos. 3 aninhos. Muito sensível, tá na escola, né? Hoje, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro fora de casa, ela ficou na escola o dia inteiro. E é isso, né? Aqui com você, à tarde participei de uma banca que foi a tarde inteira, então... Já devolve seu pai, Manu. Já devolve seu pai. Eu já dei uma passada em casa, dei um beijinho na minha esposa e vim pra cá, né? Com muito gosto, porque foi um dia muito bom desse ponto de vista, né? Do trabalho lá na educação e vir aqui discutir cultura, livro... E apresentar, né? A cidade silenciada, para que ela tenha cada vez mais vozes. As eu vozes acho que da cidade silenciada. O livro, eu acho que ele
teve uma repercussão legal, né? Quando a gente fez o lançamento, eu até não esperava tanta gente, e que aqui em Jundiaí tem outras editoras, né? Por exemplo, o Márcio trabalha muito com literatura. Sim. E não é um trabalho fácil, né? A sobrevivência das editoras, financeiramente falando, né? No nosso caso, não é o nosso foco de interesse, né? A gente tem um valor comercial, tudo, mas a gente está mais preocupado com o resultado, né? Eu acho que ele prestou um serviço, né? E talvez agora, né, as gerações mais novas que venham de historiadores, professores de história, tem um novo referencial aí, Sim. né? O Jean já deve ter colocado um exemplar na biblioteca, e aí as pessoas vão ter acesso público ao livro, né? Sim. E quem precisar também e não conseguir, né, pagar o valor do livro, a gente disponibiliza, não tem problema nenhum, né? Tem projetos e pessoas. Saiu digital esse livro também? Não, esse especificamente nós não fizemos, né? Mas outros da editora e das duas editoras a gente tem, sim. Eu tinha super preconceito com Kindle, fico lá não me adaptando, porque eu gosto de livro, minha casa tem um quarto cheio de livro, meu marido também gosta de livro. E aí, uma pessoa falou da importância do Kindle para quem gosta de ler à noite. Que ele é iluminadinho, né? Eu falei, olha, tô quase convencida agora que meu Kindle vai sair da gaveta. Aí tem todo um problema também. Não, tudo bem, o oculista não pode, oftalmo, você não precisa estar ouvindo isso aqui. Emocional também, né? Porque não dorme direito, aí tem ansiedade no outro dia. Mas daí você fica no TikTok, você fica no Kindle, também você pode fazer escolhas. Então. Mas pra moçadinha de escola, né, que nem minha filha, a gente não recomenda não, né? O Kindle. Nenhum tipo de tela, né? Porque isso interfere muito no desenvolvimento, na aprendizagem, né? Em termos da criatividade, da fantasia da criança, né? Vai matando, né? Um pouco esse interesse da criança, né? E o lúdico, né? A gente adulto, a gente acaba sendo engolido pela tecnologia, né? Não tem jeito. Mas as crianças não, eu acho que a gente precisa preservar um pouco, né? Se você está vendo esse programa pelo seu celular, vai ler um livro. Né? Fazer aquelas propagandas igual a MTV nos 90, desliga a TV e vai ler um livro. Às vezes na aula a gente faz referência a alguma obra e tal que não tem assim muito acesso ao livro físico. Aí não sei quem fala, não, mas eu tenho aqui o e-book do livro, né? E já disponibiliza no WhatsApp a pessoa, né? Os alunos já se servem daquela obra para fazer uma resenha, um trabalho, né? Então, a tecnologia ajuda nesse sentido, mas, por outro lado, acho que nada substitui o livro impresso, né? Nada. Gente, A Cidade Silenciada, José Renato Poli, Jean Camolese, são os organizadores. Edições Brasil, Editora Fibra, está disponível no site. Do site da Editora Fibra também está. editorafibra.com.br, e você pode também mandar e-mail para contato@editorafibra.com.br. Para você que está na Rádio Difusora, pega papel e caneta que eu vou repetir. Pegou? Então. editorafibra.com.br ou edicões, não põe esse cedilha lá que não acha a página, edicõesbrasil.com.br. O e-mail para você aqui acessar essa galera é contato@editorafibra.com.br. Se você não pegou pelo rádio, vai lá no YouTube que eu vou disponibilizar essas informações nas redes sociais do Francamente e em algum lugar deste vídeo, né, Juju? Isso aí, Juju. Obrigada. Valeu. Obrigada demais. Parabéns pelo trabalho. Prazer de novo, né? Para falar da história local, né? Prazer imenso te receber. Sempre que você convidar, eu virei. Casa sua aqui. Quando você... tem um livro novo, vem. Vou levar, vem. A Manu tem que ir junto, vem. Tá bom. Todo mundo. Sinta-se em casa, esse espaço aqui existe para isso. Muito obrigado. Gente conversar Fico sobre outras cidades. É verdade. Né? Que é Jundiaí. Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Mais uma vez, agradecendo aqui o José Renato Poli pela presença no programa de hoje. Fiquem bem, bebam água, leiam livros e tchau. Francamente, com Tainan Franco.